Bom, tá gravando. Um, dois, três, começando. Pode fazer um check-in com a Sabrina, o João Marcelo que estão aqui, o Chloe e a Cris e o Márcio. Quem quiser começar. Só como vocês estão chegando e alguma expectativa ou o que esse tema pode ser interessante para vocês, assim, só para eu saber também um pouco qual que é a expectativa de cada um. Quer começar daqui ou daí? Bom, eu começo então. Bora. Pode ser? Não, estou feliz de finalmente estar conseguindo pegar um desses encontros online e eu acho que talvez seja um dos encontros que mais me interessam, porque essa questão da economia colaborativa me encanta e eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ter uma troca muito bacana e ancorado aí pelo seu trabalho, que é um trabalho tão consistente. Então, estou muito feliz e estou animado de estar aqui. Já vou fazer uns rabiscos também e vou publicando de vez em quando, eu jogo assim na tela, tá bom? Bom, Paulo Caruso, Márcio Raif. Isso aí, tamo junto. Valeu. Oi, ou a Cris? Chloe e Cris. A Chloe tá mega animada. Exatamente. É gracinha. Tá de olho na tela. Ela tá olhando tudo, tipo, ela não sabe onde olhar. É muita gente, qual que eu olho? Curiosa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu gosto de participar ao vivo desses encontros, porque acho que senão a gente sempre perde um pouquinho do teor e da energia das pessoas. Então, estou feliz de hoje poder participar ao vivo. Vamos ver se a Chloe deixa. E acho que é um tema que eu fico cada vez mais curiosa. Assim, acho que é um sonho trabalhar com isso, nunca trabalhei até agora. Então, é bom entender de quem já está na área há algum tempo, o que está rolando, como faz, quais são as dificuldades, como que a gente passa essas dificuldades, quais são os exemplos que estão funcionando, de onde a gente pode se inspirar. Então, estou bem animada com esse tema. E beber da sabedoria do senhor Celso aqui, mestre. A resposta. Vai ser Sabrina. Bom, eu estou feliz de estar aqui, porque eu não consigo acompanhar os encontros, então sempre que tem algo especial, eu fico mais estimulada a participar. Eu gosto desse contato com pessoas presencialmente. E eu queria entender melhor sobre o tema para contribuir para os projetos que eu desenvolvo mesmo. E eu acho que vai contribuir bastante. Legal. Vocês estão ouvindo bem a Sabrina? Então, tá bom. Sim. Então, Só fala um pouquinho mais alto, porque vocês estão mais longe do microfone. Então, fala um pouco mais alto. Eu estou chegando assim, bem animado, depois de uma conversa com um amigo de criança, assim, descobri que é um projeto em comum que a gente quer fazer juntos, então foi um reencontro ali, principalmente para o encontro de hoje aí com o Celso, de conhecer mais de economia criativa, e sempre dessa pegada com a educação dele, que é muito bacana. E a gente estava no encontro com a Flávia na semana passada, ela falou, quando eu não estou aprendendo, eu pego meus pés e vou embora. E com o Celso eu sempre fico mais um pouco ali, porque tem muito para aprender. Muito bacana. imagina, a gente que aprende junto, educação democrática. Só para fazer uma introdução, assim, tem um grupo da USP de psicopatologia da Faculdade de Saúde Pública. Eles falavam em 5 invenções democráticas. Tem uma série de publicações que eles falavam dessas 5 invenções. Eram a educação democrática, economia solidária, né, o Paul Singer, continua o grupo do Paul, a Helena Singer e todo o pessoal que fez a educação democrática, né, também participavam desses seminários. Aí tem o pessoal da própria psicopatologia, né, da Faculdade de Saúde Pública, então cuida mais de saúde mental.
pessoal de justiça restaurativa, a gente fala da Just Law, né, das meninas, mas tem uma justiça restaurativa que usa comunicação não violenta, círculos restaurativos, né, e tinha um grupo também ligado à filosofia do Spinoza, o grupo da Marilena Chauí. Então, essas eram as 5 invenções democráticas, só para falar que a gente está falando de pelo menos 2 dessas vertentes, né? Quando a gente fala em educação, educação significativa a partir do interesse das crianças e dos jovens, essa educação democrática. E outra, a economia solidária, mais equitativa, né? Não é a economia só capitalista ou socialista de Estado. Então, quando a gente fala dessa economia colaborativa, tem gente que só vai para a economia criativa, né? E que isso contribui. E eu acho que beber da fonte de uma visão, né, mais humanista da economia, não só Paul Singer, mas vários outros que eu vou talvez citar um pouco aqui, eles já vêm fazendo isso de uma forma bem prática, né, consistente, nas comunidades em que eles atuam, tipo o Banco Palmas, lá de Fortaleza, né, com Joaquim Melo, é um dos grandes exemplos que a gente tem no Brasil, mas também tem uma rede toda de economias locais, né, que usam ou não uma moeda local. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, no Campo Limpo, a gente tem o Banco União Sampaio, dentro da União Popular de Mulheres do Campo Limpo de Adjacências. Né? Então, um movimento que já tem mais de 30, 40 anos, desde a época da carestia da outra ditadura. Quem acha que agora não é uma ditadura, então a gente não precisa entrar nesse debate, mas assim, a ditadura militar, né, colocou uma série de coisas e as mulheres da periferia do Campo Limpo, junto com o Capão, onde a Sabrina teve, Jardim Ângelo, já foram né, os 3 bairros considerados mais perigosos, mais violentos em São Paulo. Não só pela violência tráfico e tudo, mas também da polícia, né? A gente tem que lembrar que tem um aparato do Estado também matando jovens, né? Oprimindo mesmo. Então, acho que quando a gente fala desse lugar, não é só falar do lado social, a Sabrina conhece bastante, trocou aquela ideia, né? Nas comunidades, mas é o que essas comunidades estão fazendo de regeneração. Então, quando o pessoal fala muito de organizações que estão se reinventando, né, de organizações TIL, de economia regenerativa ou de uma regeneração falando em sustentabilidade, para mim sempre vem alguns autores que eu posso mostrar depois, como o Henrique Ratner, que é o orientador, né, do mestrado, da mesma leva, por exemplo, de um Otávio Ianni, do pessoal criado pelo Florestan Fernandes, né, aqui na Escola de Sociologia, na Faculdade de Sociologia da USP, por exemplo. Então, a USP ainda abriga alguns autores, né, e pessoas que, para mim, são referências importantes para pensar criticamente a sociedade brasileira. Até fazendo, não é um contraponto, mas eu só vi um pouco a apresentação da Heloísa, né, da Elo, falando de espiritualidade e dinheiro. Eu acho que tem uma vertente que a gente pode considerar, né, não tratar o dinheiro como nenhum pecado, nenhuma coisa que é necessariamente ruim, mas quando a gente faz uma leitura crítica do sistema, tanto capitalista quanto socialista de Estado, né, que não deixa de ser um socialismo, um capitalismo de Estado também, a gente pode falar do quanto que a manipulação, não só pelo dinheiro, pelo sistema financeiro, ele traz essa escravidão da dívida, né? Então é importante a gente resgatar não só o ponto de vista histórico, materialista histórico, isso não é só o marxismo que fala, mas a gente também considerar, principalmente na educação, a visão crítica de Paulo Freire, de vários autores que a gente vai conversando. Até aí, tudo bem para vocês? Eu queria mais que a gente fosse dialogando, se Sabrina, João, Márcio, Cris
a Chloe também tiver qualquer coisa, pode chamar, então, qualquer hora. Eu pensei em apresentar um prédio, eu mandei o link, quem quiser, depois tem os vídeos também lá. Eu não vou passar os vídeos, né? Mas eu posso ir dizendo por que a gente escolheu algumas referências, e aí eu posso compartilhar um pouco a tela, e aí vocês irem acompanhando. Celso, uma dúvida. Aquela apresentação que você mandou é o Prezi, hein? Mas como que a gente faz para ver os vídeos dentro? Não vi vídeos. Você tem que colocar no modo apresentação. Dentro do modo apresentação, na hora que você clica no vídeo, ele passa. Você só, se for fora, você não vai conseguir ver. Aí colocando no modo apresentação, você consegue ver. Ah, tá, obrigada. Não sabia. Qualquer coisa, chama o especialista, o João Marcelo, que ele vai dar. Achei linda essa ferramenta, Prezi. Eu já tinha conhecido atrás, se alguém tinha usado uma vez, acho bem bacana. Eu acho ele mais amigável, né, de apresentar do que o PowerPoint, tudo, mas assim, tem gente que tem preferência e tudo, né? Então, na verdade, essa apresentação, a primeira vez que eu apresentei foi num evento lá no Rio, da ONU Rio, né? Na verdade, o evento não era da ONU Rio, foi no espaço da ONU Rio, lá no centro do Rio, mas foi organizado pelo pessoal do Atados. Atados é uma ONG que junta gente boa, como eles dizem. É um programa de voluntariado, eles fazem trabalho de voluntariado nas empresas e levam as pessoas a conhecerem as ONGs, que eles também fazem uma conexão. É um trabalho que eles começaram aqui em São Paulo, tem no Rio. Eles fazem aquele dia de boas ações, né, que acontece em vários lugares, junta várias ONGs, é bem bacana. E aí, dentro disso que a gente... que eu não estou conseguindo ver. Eu vou encontrar com eles na segunda-feira, com a Lola e com a Rosa. Legal. E aí, como sempre estava, então, né, que eu queria ir passando a apresentação deles. Agora vai. Então, essa apresentação então falava um pouco de empreendedorismo e como que a gente pode fazer essa educação e essa economia que a gente está falando funcionar também dentro das organizações. Então, quando a gente fala disso, tem esse termo VUCA, todo mundo já ouviu falar, do mundo volátil, incerto, uncertain, complexo e ambíguo, né, que está aqui embaixo. Isso aqui é uma apresentação, tem o link lá, da Target 2, que é uma organização que trabalha essa parte das organizações TIL, que tem a ver com teoria integral, do Ken Wilber, que tem a ver com algumas abordagens até do Lalu, do Reinventing Organizations, que o pessoal da cuidadoria fez a tradução e a gente usa um pouco esse termo. Mas só para falar assim, eu uso às vezes o V como vulnerabilidade e o A como autenticidade, né? A gente também trabalha. Às vezes, para a gente atuar nesse mundo complexo, incerto, volátil e ambíguo, faz essa questão da complexidade, a gente fala que a gente tem que ser mais vulnerável. Por que vulnerável? Aí a gente entra no lugar não da escassez, né, e pedido de ajuda, de colaboração, mas a gente também se coloca no lugar da humanidade que a gente tem, né, com todas as dúvidas, incertezas e interpretações que a gente pode ter, na verdade, nos tornam mais autênticos. Né? Sem essa roupagem, achando sempre que a gente é o super-homem ou super-mulher, que pode resolver tudo, que tem que dar murro em ponta de faca, né? E a cultura do comando e controle, se a gente fica nesse lugar, a gente entra num lugar de dominação, tanto da natureza quanto do ser humano, e acho que a gente sai do lugar, né, das empresas que funcionam mais assim. Isso é o que o Marcelo falou, o Marcelo. E depois você clicar aqui, você consegue ver, por exemplo, esse vídeo, que é um vídeo antigo até, do... eu esqueci o primeiro nome, o Guimarães, é da Timos.
Ele é um dos primeiros consultores de marca, né, e ajudou o ABN, por exemplo, a Natura, a desenvolver um pouco esse processo de entender esse tipo de mundo, que ele fala complexo, imprevisível, rápido e instável. Isso ele já falava, né, há uns 10 anos atrás, quando ele começou esse trabalho, o Ricardo Guimarães. E então depois vocês podem ver como ele usa essa abordagem para falar com as empresas que têm que se reinventar. E hoje talvez o que ele fale é muito, não é lugar comum ainda, mas já é bastante conhecido para a gente. Aí eu falo de uma outra vertente, o Marcos Arruda. Ele já tem esse livro, Educação para uma Economia do Amor. Então, isso para mim já é muito revolucionário, né, do Marcos. Poder falar em economia, com amor e com educação. Como é que você bota um título desse num livro? Aprender. Marcos é um cara que faz parte de vários movimentos, desde a Ecovilla, Transition Town, economia solidária, né? E ele trabalhou na Guiné com Paulo Freire em processo de alfabetização. Então, o Marcos tem uma propriedade, né, para falar disso. E aí eu usei um texto que ele cita, não a Lala, mas eu acho que a Lala tem uma outra abordagem dessa economia, né, dos 4Ds que ela fala, da fluxonomia, uma economia colaborativa, uma economia compartilhada, uma economia que vai juntar as quatro dimensões, né, da multimoeda também que ela fala. Então, quem já conhece, né, essa parte, ela tem um curso também, que várias pessoas já estão lá na Flux. Acho que a própria Cris, né, frequentou lá, o pessoal da Fluxonomia já está. Celso, só uma dúvida, como é que é o nome do rapaz que escreveu O Amor e Evolução lá? Marcos Arruda. Marcos Arruda. Esse livro, Educação para uma Economia do Amor. Eu vou citar um pouco alguns textos dele mais para frente. Então, assim, ele não fala da economia criativa, é só para a gente mostrar que tem uma abordagem da Lala que vem, né, dessa parte de... A Lala, para quem não conhece a trajetória dela, ela é uma atriz, ajudou o Paulo Borges a criar um pouco essa visão de economia criativa dentro da moda. São Paulo Fashion Week, por exemplo, é um dos trabalhos que ela fez. Ela empreende isso, agências da ONU, também, ela ajuda a fazer processos de economia criativa em municípios e em organizações, né? O Marcos vem mais da pegada de economia solidária, em comunidades, né, em populações na Guiné, lá na África, mais pé no chão, assim. Mas eu acho que as duas convergem para alguma coisa. Aqui, nesse modelo que a Lala usa muito, esse diagrama do Paul Baran, o que eu quis trazer também é uma visão do Oswaldo Oliveira, que faleceu no final do ano passado. Então, quem puder assistir esse vídeo é muito legal. Ele fala dessa economia em rede. Ele foi também muito amigo da Auguste Franco, da Lala, criou a Laboriosa, 89, né, os espaços de compartilhamento e de experimentação mesmo, do que seria uma economia colaborativa, e acho que a gente deve muito das coisas que estão acontecendo hoje para o Oswaldo, que foi meio um mentor dessa galera toda, assim, né? Eu fui no Rio, esse tempo que ele deu Laboriosa, mas a própria Lala frequentou lá, pessoal em São Paulo, da cuidadoria, né, do Henry, do Henrique, da Tiana, sabe um pouco do trabalho lá, outros grupos, e esse trabalho do Oswaldo também. Os vídeos eu não vou passar agora, mas quem quiser, né, pode depois colocar. Alguns trechos de um texto que o Marcos falou, ele liga muito coisa de uma busca da essência da espiritualidade com uma abordagem científica, né? Não é só Gauss ou da física, extrapolando também, mas pensando só como ser completo. Mas eu acho que ele traz alguns valores e uma discussão que é legal não todos os textos, mas aí, quando eu faço esses textos dele, também posso fazer um pouco desses exemplos combinados, né?
DJ Bola fica no Jornal também, e o DJ Bola tem uma pegada mais tem uma produtora também, legal. E uma das coisas que a galera dele da banca faz é aproximar jovens da periferia, né, com as escolas privadas aqui do centro de São Paulo. Então ele, por exemplo, vem para o Colégio Equipe, ele faz um trabalho, o pessoal do Lourenço Castanho, de outras escolas, ele faz esse trabalho de hip hop e leva a galera das escolas para visitar a comunidade dele, e faz a galera das quebradas também para fazer um festival, uma celebração, quebrar essas barreiras, né? E normalmente, atravessar do centro para a periferia, a gente tem muito medo, o que vai acontecer, e quando atravessa do lado de lá, o pessoal só olha só o playboy, né? Mas a média aqui também não acontece. Então, esse preconceito de lado a lado, o Bola ajuda a quebrar, né? Não só ele, o movimento de saraus na periferia, né? Todo o pessoal de mais ativismo periférico, eu acho que eles tentam quebrar isso. E aí hoje tem vários movimentos também aproximando da periferia. O próprio Max está com algumas iniciativas aproximando desse pessoal. Desse pessoal, quando eu falo, por exemplo, o sarau da Cooperifa, lá do Sérgio Vaz. Já tem mais de 10 anos, quase 15 anos. Né? Tem muita proximidade também com esse projeto da Casa do Zezinho, da Tia Dag, que é também no Capão Redondo. A Dag sempre citou muito o Sérgio Vaz, poesias muito tanto as de amor quanto as mais políticas do Sérgio Vaz, elas se misturam, né? E não só ele, mas todos os poetas lá da quebrada, do Zé do Batidão, acho que era o lugar onde eles falam, tem o endereço, eles fazem, acho que agora às terças-feiras, o sarau da Cooperifa. E o Instituto Nova União da Arte, que é na outra quebrada, em São Miguel Paulista, tem um link, né, que é uma escola debaixo da ponte, um bairro educador, criado pelo Hermes de Souza e pela equipe dele. O Hermes de Souza tem um histórico, ele participa do Detrás Nova Educação, com o Claudinho Miranda, lá do Instituto Favela da Paz, com o Tião Rocha, né, outros líderes que a gente se inspira, o próprio Brás Mangueira, lá do Heliópolis. A gente fala que a gente tem esses exemplos dentro de casa, né? Ontem mesmo a gente estava aqui numa conversa sobre trazer um líder comunitário lá da Índia, Manish Jai, é um discípulo, nem um discípulo assim, mas ele segue um pouco a filosofia do Gandhi, da educação. Manish estudou, a família dele migrou para os Estados Unidos, estudou em Harvard, MIT, as coisas todas, e falou, não, isso aqui não é a educação que eu preciso, não faz a diferença eu voltar para a minha comunidade, dos avós dele, e ver o que significa. E o Manish tem ligação há 15 anos com o Edgar Gouveia, ele foi do Instituto Elos, Play the Call, né, o Edgar é um cidadão do mundo, participa de projetos de educação na Suécia, o IP, né, e vários outros movimentos. Então, eles estavam conectando o Manish para trazê-lo em novembro para São Paulo e talvez o Rio. Ele vai fazer um retiro lá em Paraty, com alguns educadores, e ontem o grupo está fazendo o Manish em novembro. Tá? Eles convidaram algumas pessoas para conversar sobre isso, como fazer o Manish e ele conhecer São Miguel Paulista, o Instituto NUA, né? Ou ele já tem contato com o Claudinho Miranda também no Vela da Paz, pelo movimento de Gift Economy. Assim, tem várias coisas que dá para a gente falar também das coisas boas, né? Que a gente tem. Dá para o Araçuaí lá. E aí vocês podem ir não só perguntando, mas vendo se isso tudo faz sentido. Para mim é o que hoje mais me inspira, como é que a gente aproxima uma educação democrática do centro com as iniciativas que estão acontecendo na comunidade, né? E se a gente está falando em reinventar organizações, eu acho que passa muito por esse, mais do que criar rede, criar esse senso de comunidade, né? E uma definição que a gente está usando
um pouco no curso até lá do Instituto de Singularidades, que envolve essas pessoas e instituições também, é a definição do Dominic Barter da comunicação não violenta. Ele fala que comunidade é correr risco junto. E aí, só parafraseando um pouco isso, risco tem o lado positivo e o negativo, né, quando a gente faz análise de risco. O risco positivo são as oportunidades, o risco negativo são as ameaças, o lugar do medo. Então, quando a gente fala de uma economia da escassez, a gente está sempre vendo o lado do medo. A gente tem que poupar para cuidar do futuro, né, porque o futuro é muito incerto, o mundo é muito cruel, as pessoas, né, têm que partir para a competição. E quando a gente vai esse lado da abundância, da cultura da abundância, que é lá atrás, pela economia, na verdade a gente gera outros valores, né? Conhecimento e conhecimento, quando a gente troca, a gente não perde nada, a gente gera um terceiro conhecimento, então a gente agrega mais valor. Então, quanto mais compartilha amor, afeto, conhecimento, né, a gente está aumentando a potência humana e do ser humano ou das comunidades. Né? Então a gente sai desse lugar do medo, tem que guardar o teu conhecimento, tentar, né, sair desse lugar, e as comunidades estão mostrando isso há 1000 anos. Uma conversa com um cara que inspirou a Charme, esses gurus de uma nova pessoa. E o John Milton falou, o que mais sente falta? O que ele mais necessita? E o John falou, nada. Aí o John falou, tradutor, faz a pergunta de um outro jeito, talvez eu não tenha entendido. Né? Assim, o que a gente pode contribuir na comunidade dele? Aí o John falou, traduzindo, eu atendo as pessoas primeiro, também não entendo como é que eles têm matéria-prima, recursos, e a gente ainda tem experiência de verificar tem esse vazio. Então, isso é um pouco. A gente está nesse mundo do Marcos Arruda e vários outros autores, né, ciências do lado, e forma essa potência do humano, né, produzindo isso em abundância. Então, a gente não precisa ter o medo de perder, a gente juntar experiências, interações, se mostrar mais vulnerável. Então, a gente compartilha, né? Isso pode gerar um pouco mais de realizar começo, né? Porque a gente precisa desse lado, tomando essa humanidade com vários autores aqui. Um exemplo desse é o CPCD lá do Tião Rocha, em Araçuaí. Ele não faz só lá no Vale do Jequitinhonha. O Tião porta essa tecnologia para o sul do Maranhão e traz até aqui para a Zona Sul, em Parelheiros, né? Onde há mais de 3 anos, o IBEAC, a Vera Guion, com o CPCD, fazendo um trabalho super bacana também. E no curso de Singularidades a gente tem a presença da Daniela, que é uma coordenadora do CPCD, né, moradora aqui da Zona Sul de São Paulo também, trazendo um pouco desse conhecimento. As várias tecnologias, não sei se alguém já ouviu do TIC e do TAC, por exemplo, do Tião. As tecnologias de informação e comunicação são do primeiro mundo. Então, as tecnologias de convivência. Então, se envolver com as outras ferramentas que eles têm. A outra do poder é conjugada no presente do indicativo. Você vai criar isso no presente, no Freirano, e eu acho que tem essa inspiração que eu trago do Zé Pacheco, que é muito freiriano. A educação só com a relação. A relação é diferente. Aprende com tempo igual. Aprende com quem você quer. Essas dúvidas e incertezas pela gente. Aí tem novas inspirações. O Cardião, quem não conhece, é super potente. Outro exemplo que eu gosto de citar é do Reinaldo Pontonet. Elson, Oi. Uma dúvida. Você pode explicar o que é o Instituto Singularidade? O Instituto Singularidade é uma faculdade aqui em Pinheiros, de pedagogia e comunicação, e eles fazem alguns cursos de formação de educadores bem uma nova abordagem, né? Então eles não querem formar só educadores para a educação tradicional. Então eles têm, por exemplo, lá um curso do pessoal da Casa Redonda, da PEL, né? Uma das educadoras que inspiram o projeto Ampio. A Regina fala a pedagogia do Ampio da Casa Redonda da PEL. E no Instituto Singularidades, por exemplo, você tem um curso de extensão do pessoal da Casa Redonda. Né? E
esse semestre a gente começou um curso de extensão também, são 7 módulos, 7 sessões, em que a gente não só está trazendo, né, pessoas da comunidade lá, do Instituto Favela da Paz, do Claudinho, do CPCD, do Tião, lá em Pereiros, com a Vera e do Nua, a gente está pondo essas pessoas trazerem o conhecimento e a bagagem que tem, de pessoas que criam essa formação que a gente está dando. Já fazendo aulas em comunidade. Então, o Instituto Singularidades é onde a gente está fazendo esse curso. A Miriam Castelo, a Fábio Vaco, e é uma instituição de educadores mesmo, que a gente abriu a porta para a gente montar esse curso lá. Entendi. É inspirado no Singularity University dos Estados Unidos? Não, ele tem um nome parecido, o Singularity é da NASA, com Google. Acho que é uma outra abordagem. É válida, né? A gente uma coisa é ter um Singularity não só corporação, mas agência americana, se é para guerra, se é para mover pesquisas astronômicas ou outras, está tudo junto. Mas com esse poder econômico, militar e até das grandes corporações, isso traz de singularidade. Eu acho que a abordagem deles é bem interessante. O tal da perestroika, o Matos lá, esse é o primeiro nome dele, eles vão lá, bebem na fonte e fazem, né, hackeiam um pouco o conhecimento que tem lá, que tem em Israel também. Eu acho que fazer esse diálogo é importante. Agora, a gente só inspirar e querer copiar modelos também, né, a gente tem que ver o que tem aqui dentro. Um desses caras fazendo isso está hoje na Nova Zelândia, é o Renato Pomponi, que tem também que integra jovens, de uma comunidade na Amazônia, conteúdo, fazer as iniciativas. As iniciativas de determinar 2, 3, ele dava para 100 projetos. Todo mundo vai ganhar um pouquinho, chamada ativa, por exemplo, uma instituição, acho que o social no começo, patrocinou assim, porque eles queriam uma pesquisa e jovens dissessem o que é a criança para eles. Em vez de fazer uma pesquisa de mercado com a agência, eles falavam, não, joga a chamada criativa e pode jogo de botão, falando que as chamadas das próprias, selecionadas pelos próprios membros, né, da rede, eles votavam e podiam escolher, né, as 100 produções, então premiava mais gente e as pessoas tinham acesso a, com 2, 3 chamadas, por exemplo, melhorar o equipamento que eles usavam para fazer filme, e eles ganhavam não só dentro da rede, mas também fazendo produções no bairro deles, nas comunidades, oferecendo serviço. Eles podiam aprender uns com os outros. Aí, dentro da Edson também, o Reinaldo criou uma moeda girassol. A Edson ficava aqui na Vila Madalena, na rua Girassol, então a moeda era o girassol, também simboliza esse sol do meio-dia. Né? O Reinaldo, como um bom soteropolitano baiano, ia para o Bahia, ele falava que o sol do meio-dia é quando você não tem mais sombra. Né? A luz entra toda direta no cucuruto, que ele falava, né? E liderava as pessoas. Então, a metodologia que ele é um vídeo sobre empreendedorismo. O Reinaldo tem uma experiência do Microsoft, pagou mais corporativo, primeiro de cooperativo, e a mãe dele, a irmã dele, um jovem que poder, né? Então, eles mas duas paixões. Eles juntam as duas coisas, eu acho que produção musical, também, de receber as independentes, tudo, aqui em São Paulo, novos apoios. Depois, com a coisa da internet, isso não virou mais caro. Criou as quem puder ver depois é super, não só ele conteúdo agora, mas ele quer empreender, só tem uma ideia e ganhar, então, como é que você junta para né? Ele fala de alguns limites. Então, para acompanhar, Cris, Márcio. Quer comentar? Olha, eu não sistematizando nada, eu estou anotando essas palavras, assim, estou jogando aqui como se fosse um grande tabuleiro de como chama aquele negócio lá que a gente de búzios, assim, sabe? Na verdade, eu não tenho um aprofundamento nesses assuntos todos, eu estou ouvindo e me nutrindo, mas sem conseguir dar uma sistematizada. Então, eu estou fazendo aqui diferente, não estou nada, só estou notando coisas que merecem pesquisa.
Não, se o quiser, também, se fizer para você, vale para você. Eu posso, às vezes, abrir então, falando de gente, se eu conhecesse todo mundo e todo mundo tivesse a obrigação de conhecer as pessoas. Mas não agrada por isso. Eu acho que mais um pouco isso, sabe? Reflexões sobre o que é o como, e às vezes eu conheço também, cara, o Tião usa como referência. Acho que depois a gente pode trazer essas discussões. Então, o Marcos trouxe várias tecnologias, né? Ele faz várias perguntas aqui que eu também não vou ficar repetindo. Mas tem essa quase mandala que ele criou, então quem quiser ver com mais cuidado, não só os termos que ele utiliza, mas como é que ele encadeia, né, essa visão de economia, de socioeconomia solidária. O Marcos é um cara, assim, quem não conhece tem que conhecer. E ele tem escritos, tem vídeos, né, uma produção, assim, uma consistência. Uma das coisas que ele ajudou a criar, por exemplo, foi o Base, com o Betinho, né? E todo o movimento que veio depois acho que a gente perdeu na história também, foi a ação da cidadania contra a fome, a miséria e a vida. Acho que assim, a gente tem na história brasileira movimentos na democratização, no processo, né? Hoje a gente perde nessa polarização, PSDB, Coxinha, Petralha, direita, esquerda, a gente perde muito desse humanismo e muito da inteligência que a gente tem, né? Isso só para colocar a visão histórica, né, o contexto que a gente está vivendo e como é que a gente se nutre disso tudo, né, para poder aproveitar ensinamentos mesmo dos educadores, dos economistas, dos sociólogos, e não só dos intelectuais, mas dos intelectuais de comunidades, né, na periferia, que estão fazendo muito isso também. Então, estou fazendo meio que uma junção, e aí um dos autores que o Marcos traz é essa visão do Teilhard de Chardin. Eu achava que era lá do século XV, XVI, mas não, acho que ele é mais do século XIX para o XX, né? Um padre também que fala um pouco isso. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E isso, para mim, tem a ver um pouco com essa coisa da física quântica, né? Então, quem quiser levar isso para a espiritualidade, para a religião, acho que não tem nenhum problema, né? Tem as religiões mais ancestrais, indígenas também, um pouco do que a Renata Barreto está trazendo lá dos Kim também, que a gente tem brincado, tudo, com o calendário maia, com a questão do tempo. A gente pode trazer isso para as religiões contemporâneas, modernas, ou pode levar para uma visão mais científica, sei lá, né? E tudo vale. Eu acho que tudo são formas da gente buscar uma explicação para essas crises que a gente está vivendo ou para um devir, né, que a comunidade pode ter baseado em escolhas. Aqui eu quis trazer só umas apresentações do Marcos, por exemplo, algumas linhas que ele traz para pensar isso. Então, ele já junta, né, quando ele fala de amor, é um amor incondicional. Ele está falando não de religião, mas de espiritualidade ou dessa visão cósmica do ser humano, né, junta com a educação. Então, quais os processos que a gente pode desenvolver para desenvolver aprendizado, conhecimento, troca, né? Como é que a gente encadeia isso de uma forma econômica no sentido não só monetário, né? Não é financeiro, só ganhar dinheiro, mas é como isso gera uma economia mais colaborativa, mais de troca, solidária, né? Todo mundo pode as oportunidades iguais, pelo menos, né? Então, a gente não fala em meritocracia, mas fala em compartilhar conhecimento. Se compartilha conhecimento, não tem mais essa questão hierárquica. Então, quando a gente está falando de organizações em rede, em trabalhar em rede, eu acho que tem uma parte da rede, que o João Rocha até fala, que a rede pode se esgarçar, que cada um entra e sai quando quer. Então, ela não tem essa consistência. O Tião, por exemplo, ele fala, a gente precisa de uma plataforma, de alguma base em que a gente tenha uma bandeira comum. Então, se a gente quer que as crianças sejam o centro, né, da aldeia, de cada criança, a gente tem uma bandeira comum. A gente pode falar para a tia só não.
tem um conhecimento culinário. Ela só sabe fazer um biscoito de polvilho que todo mundo gosta, um biscoito de goma, que aí virou o biscoito escrevido, né, que o Tião usa para alfabetização das crianças lá no Vale do Jequitinhonha. Isso não era um conhecimento dele, mas era de uma, né, pessoa da comunidade que tinha esse conhecimento. Então, a educação popular e os conhecimentos ancestrais que a gente às vezes desvaloriza, levam a gente a refletir também sobre os modelos econômicos que usam tudo também. Querem ter só risquinho e não tem outro nenhum. Economia compartilhada. Então, já recebe o modelo que a gente está vendo onde pode levar. E aí eu só quis usar um pouco essa estrutura base do texto, porque quando o Marx fala em a vida em primeiro lugar, uma economia para a vida e promover a vida, para mim meio inspirou essa teoria, essas fases da teoria U. É também uma parte de suspender o pensamento, a gente tem de julgamento, né? Depois fazer um direcionamento para um ponto que a gente acredita que faz a diferença, né? Começar a deixar o flow acontecer. Aí acontece a mágica do vértice da teoria U. Um movimento de mudança de estado, mudança de pensamento mesmo. Né? Então, até o pessoal da teoria usa passar no buraco da agulha. Né? Não é que a gente passa por isso e se transforma. E aí a gente volta para a escala do deixar vir, né? Um pouco a prototipagem. Então, a gente pode usar isso como empreendimento colaborativo também. Né? Então, o Otto Scharmer, quando está fazendo isso, trazendo esse conhecimento, ele não está falando de empreendimento individual. Ele também está trazendo isso e com a vontade aberta, coração aberto, e deixando tudo isso acontecer, a gente consegue fazer a diferença, né? Menor que seja. A gente é uma partícula no universo, é uma molécula muito pequena, mas a diferença que uma pessoa pode fazer pode transformar, né, na teoria da evolução. Ele é um gene modificado ou defeituoso, ele pode mudar toda a trajetória evolutiva, né, de uma espécie e criar outros movimentos que a gente não sabe. Isso na teoria da complexidade, Edgar Morin, que a gente usa mais como base, os 7 saberes, né, da educação do futuro, ele já faz várias dessas coisas para a gente se inspirar também. Aí a teoria U eu nunca aprendi na real, assim, nesses cursos, webinários que o pessoal faz. Ô, Celso, tem até vários traders que falam da teoria U, eu não conhecia essa teoria. É uma teoria, não sei mais, psicológica ou uma teoria para aplicar em corporações? De onde que nasce essa teoria? Então, só aprendi um pouco sobre a teoria U nesse livro. É um diálogo entre esses 4 autores. O Otto Scharmer é o, entre aspas, o cara que sistematizou a teoria U lá no MIT. Então, ele serve para business, serve para corporações, né? Mas o Otto tem uma visão quase que espiritual disso. Ele traz um pouco... muitas fontes. Pode falar. Ele traz ali muitas teorias e consolidou elas na teoria U. Então, se você olhar, você vai falar, já vi isso aqui que ele fala em todo lugar. Mas, na verdade, ele traz isso como uma preocupação. O que eu gostei desse livro, Cris, que eu recomendaria assim, para quem quiser uma introdução à teoria U, porque fazer hoje o curso que eles fazem com mais de 10 mil pessoas no mundo inteiro, né, um curso online que o pessoal do MIT, o Otto Scharmer mesmo faz, e dentro desse grupo de 10 mil, ano passado, no Brasil, o Brasil era a segunda maior comunidade. 1.000 pessoas do Brasil participando, só perdia para o Reino Unido. Tinha mais gente fazendo esse curso, do Otto Scharmer. Então, eles criaram vários hubs, Impact Hub aqui no Brasil, centrava algumas pessoas, na responsabilidade social, na comunicação da Petrobras, tinha um grupo também que se reunia, né, para fazer esses webinários. E Peter Senge, acho que muita gente conhece,
um autor aí de várias coisas, e criou alguns institutos que falam, né, de uma teoria evolutiva também, a administração. O Otto sistematizou a teoria U, e esses dois autores embaixo, o Joseph e a Beth Sue Flowers, eles fizeram um processo para fazer um processo de criar uma organização própria. A Beth Sue Flowers funcionários e negociários para a empresa, das 7 irmãs. E aqui nesse eles têm desde a parte que o Joseph fez, esse grupo dos 3 aí, do Peter Senge, do Otto Scharmer e do e eles contam, eles vão dialogando, e eles vão começar esse segmento da teoria, as conversas deles tirar a visão de alguém. Para mim foi o Vagar, eu usando um pouco a síntese, eu acho que a gente está falando de mais organismos, né? Mas está falando de alimentação, várias coisas que a gente pode refletir. Eu acho que até uma ação que foi retratada para o canal de outras pessoas, não vai falar vegetariano. Né? Aí vocês fazem um pagamento, não, mas não sou vegetariano, mas vegetariano. É um ser humano e a gente precisa desse pagamento. Então, o seu momento, as suas escolhas e o que dá conta ou não. Acho que ela pode ser mais branco ou mais antibiótico ou não, mas estamos pensando nos impactos que isso causa. Se a comunidade indígena vai deixar só que a gente acha que todo mundo tem que na cultura deles, por N razões, não só de animal, mas que a gente vai ver o Vale Boa em Santa Catarina, as Madrid ou as Fábricas de Bolo, todos no África. Então, vamos ver como é que isso se dá, né? Eu acho que não tem verdades e coisas. Aí eu acho que aqui tem vários autores também, esse Lia Prigogine, por exemplo, que foi um nome, ele trabalha muito em também. Tem o Marcos Salles também, a gente traz isso para a educação. O Marcos também não fica economista e educador, ele traz isso como a teoria prioriza a prática. Primeiro ele fala de ciclos ativos, primeiro fala de ciclos de primeiro fala de uma praxis, né? A partir da só é uma teoria. Achei que tem prática, dele na prática. Você prática e aí você pode vê-los, fazer uma reflexão e aí volta à prática. Então a gente está falando de produtivas. Eu não vou citar todos esses autores, mas se quiser tem alguns textos. O Serres, por exemplo, né, fala até de um novo contrato social, da gente sair desse contato que a gente mata, e como é que a gente faz uma biótica, né? Que o parasita e o hospedeiro, por exemplo, falando na economia, podem compartilhar do mesmo ecossistema e sobreviver, os dois têm que sobreviver. Não adianta ter só o parasitismo, né? Todo mundo é um limite maior de espécie humana, mas a gente tem tudo. Se a gente tomar mais deixa eu explicar, né? Esse outro. Eu cito, por exemplo, esses dias de junho, um encontro fora, direito moderno, né? Aqui em São Paulo. O primeiro foi no México. 2016. Não, estava o Regenerate, o símbolo terceira fala do Detroit. Tem uma página no Facebook que eles criaram. Isso. Lembrando que tem conhecimento que não é só para né? De inspiração das comunidades ancestrais. A mesma sofre também as comunidades de quilombolas. E quando o professor fala, eu também não tirar as comunidades, né? Eu faço somar com outros. Acho que é só uma pergunta que eu estava fazendo. Tranquilo para vocês? Muita informação. Vai estar tranquilo daqui a uns 3, 4 anos, na hora que eu conseguir. Porque aí, além do Marcos, aí vocês podem ler os textos dele, aí eu falo de algumas inspirações em educação. Os românticos conspiradores, que criaram o terceiro manifesto da educação. O primeiro foi qual? Da educação. Foi das escolas vocacionais, década de 30, do Anísio Teixeira. O segundo manifesto foi Darcy Ribeiro, né, as escolas mais da década de 60, quando ele criou o INB e tudo. E acho que a gente está tendo a oportunidade de um terceiro manifesto que não é autoral, mas é de uma rede, por exemplo, dos românticos conspiradores, né, inspirados não só no Pacheco e nas histórias que ele conta, mas, por exemplo, Alice com Amor,
série de ele aqui na escola, com 7 anos. O filho do Pacheco, acho que também é doido, então ele contava um pouco, e poderia ser a experiência, não para pensar em educação. Esse livro foi uma peça de teatro, que eu conto mais, do Trânsito Navegante. Uma outra inspiração não de economia colaborativa, mas de uma gestão mais participativa. Assim, eu trabalhei em consultoria RM, e o Eugênio Singer, que era o presidente, e era muito inspirado no trabalho desse cara, o seu Cláudio Gigante, diretor de Segurança 5. Ele era da prática colaborativa, o sindicato da gestão, a chão de fábrica, a gestão, é o grande mentor dessas coisas todas. Aqui tem outras experiências, que eu falei, como sempre Milton Santos, contribuições, livros, do professor Hatch, conversa também com o Paul Singer, da Economia Solidária. Para mim, tem uma ideia do Milton Santos, do Hatchner e do Paul Singer, que podem ser conversas. O professor Hatchner foi dessa Associação Brasileira de Lideranças, que era 20 anos atrás, a rede da Associação Rafaela, liderança para meio ambiente desencentrado, em 92, USP, trazida pelo o Hatchner inspirou e essa rede de ainda a gente tem. Ele foi um dos participantes da turma, a Silvia Pompeia, que também está com a gente, alguma dessas redes, e várias outras pessoas. Então, aí essa rede de desenvolvimento, por exemplo, foi um programa também criado por eles. Então, só para falar de algumas experiências que não é de hoje que nos inspiram. Educação, a gente está na Choca aqui, tem o Antônio Lovato, que eu não pus aqui o filme dele, é o que eu estava falando, quando sinto que eu já sei, né, que tem no YouTube, conta um pouco da história do âncora, do PPCD, do JADAG, das várias educações que tem. A Volta ao Mundo em 13 escolas, né, do Eduardo Shimahara, que está lá na África do Sul, com o André Gravatá, com a Camila Mayumi, com a Camila Toledo e a Carla Mayumi. Eles fizeram essa visita para 13, agora 14 escolas. Eles, na versão em inglês, fizeram mais uma experiência que eles conheceram, desde o Post-Pilot, do Team Academy, lá da web de Mondragón, na Espanha também, o Team Academy, até as 5 experiências que eles marcaram no Brasil, começando pelo CIEJA, Campo Limpo, lá da Eda Luiz, o PPCD do Tião, a Politeia com a Amorim Lima, eles fizeram um capítulo juntando as 2 experiências, e aí acho que, não lembro quais são as 5. Ainda não tinha AINI, ainda não fizeram âncora, né? Mas aí, quando eles escolheram, e tem esse movimento também da RIVO, ou da RIEVO, sei lá, que é muito com base nessa Educação Proibida, que é um filme de um argentino, também muito bom, coloca muito essas experiências na América Latina, né? Então, talvez um papel que a gente tem é não falar só de educação democrática no Brasil. O Pacheco já tem mais de 200 experiências, mas como é que a gente conecta isso com a América Latina? Tem a Margarita, que fazia esse trabalho na Pestalozzi, no Equador, hoje está numa escola lá em Costa Rica. E a Patrícia Sogayato, o Paulo Itacarambi, 2 educadores, né? O Paulo foi do Instituto Etos também. Eles hoje estão morando numa comunidade lá na Costa Rica, e está junto com a Margarita, pensando em educação ativa e esses processos educativos. A gente teve agora com a Isa, a Dev também, sócia do Marcos, né, falando desse movimento também. Criaram um movimento chamado InShine, quem quiser também a gente pode compartilhar. Elas falam um pouco de compartilhar essas experiências. Aqui os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Celso, o que é essa Culmeia, essa incubadora de... A Culmeia era um movimento, ainda um movimento, mas está um pouco parado. Um médico endocrinologista. Ixi, Maria, é muito difícil. O Rafael Reina, hoje ele está morando em Porto Alegre, mas ele era de Araranguá, em Santa Catarina. Então, ele é um cara hacker de educação democrática. A gente tentou fazer um mapeamento colaborativo dessas
escolas democráticas, e a Colmeia era uma rede que ele criava, né, para as pessoas colaborarem mais. Então, uma experiência também de economia colaborativa em rede, que hoje está um pouco parada, mas existe ainda um propósito dessa rede, né, caramba, Rafael Reina criou essa rede, né, ainda ativo, criando essas metodologias, tentando criar esses espaços de colaboração. Aí, para voltar à educação, esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, como diz o Pacheco, né? Em quem ele se inspira, entre vários outros. O Pacheco tem um livro sobre comunidade de aprendizagem, que são outras cartas que ele escreve para os educadores que não estão aqui com a gente, né? Como o padre do século XV, ele fala que era mais fácil pregar para os peixes, né, do que para os seres humanos, que não escutavam. Então, os peixes pelo menos escutavam. Se a gente pelo menos escutar esses 4 cavaleiros que o Checo coloca, no livro de comunidade de aprendizagem ele dialoga com Cecília Meirelles, com Nízia da Floresta, Inês da Silveira, Antônio Conselheiro, como educadores. Né? Chama o livro? Comunidade de aprendizagem, do Zé Pacheco. Acho que ele publicou também como dicionário de valores, mas tem umas versões em PDF também. Se ele autorizar, acho que ele disponibiliza também. E aí ele chama dos 4 inspiradores, né? Tamisa Teixeira, Paulo Freire e o Darcy, que são mais conhecidos, até o Lauro de Oliveira Lima, que tem há 50 anos. Na verdade, ele fez um desenho aqui, o José Pacheco tem, a gente digitalizou também, que são as escolas de comunidade. O Lauro de Oliveira Lima desenhou, mesmo literalmente, isso para Casa Redonda, no papel. Então, a gente vê que isso está meio junto e misturado, né? Quando a gente fala desses autores, o Lauro de Oliveira Lima, por exemplo, acho que traz sempre isso, ele não só foi esse educador, muito pouca gente no Brasil conhece, mas ele traduziu, e não só a obra do Piaget, mas ele tropicalizou os conhecimentos do Piaget, né, para a educação brasileira. E muito pouca gente conhece essa, não só a literatura, mas a obra e o pensamento do Lauro. Eu achei honra isso muito de verdade, assim. Então, esse grupo dos românticos conspiradores lá, e na verdade eu queria trazer só a imagem deles aqui, do Teatro do Grande Urso Navegante. E são essas pessoas que também fizeram parte do Teatro do Vento Forte. O Laerte dramatizou, né, fez em teatro de boneco a Pipa e a Flor, que é um conto do Rubem Alves. E o Rubem Alves mesmo tem lá no site do Teatro do Grande Urso Navegante um depoimento que ele fala: quando eu escrevi esse conto, eu nunca imaginava que ele pudesse ser praticamente traduzido, né, de uma forma teatral. E aí ele se viu de novo, não como autor, mas como espectador da própria obra dele, né, porque o conto da Pipa e a Flor é uma coisa que fala de relação com outras obras outros artigos do Rubem Alves. Bom, estou falando aleatoriamente algumas inspirações, só para a gente chegar nesse final. Eu não sei nem quanto tempo ainda tem, mas queria mais que vocês pudessem comentar, senão aí a gente vai para essa fase meio final aqui. Vou tirar um pouco do compartilhamento para vocês falarem mais do que ficarem só ouvindo. Né? Para mim, só um pouco, sabe, não, ainda tô, né? Mas um pouco fascinado assim com tanto de coisa que eu quero aprender ainda. E tantos conhecimentos aí, às vezes eu fico meio reflexivo e falo, pô, onde que estavam as pessoas, sei lá, os caras que foram meus professores na escola, onde que eles estavam? Por onde que eles passaram? Porque eu realmente não sinto que eles passaram em nenhum lugar, cara.
dessa galera. Isso que eu ainda fui privilegiado, estudei num colégio particular. Então, imagina o que a gente pode fazer para virar esse jogo. Como está a educação agora. Ainda, a gente já tem conhecimento de alguma iniciativa, tá? Mas antes, para mim, a verdade única, e acho que é a verdade também para meus pais, para muitos pais, ainda podem optar por uma educação diferente, é que aquela educação tradicional para o vestibular é o que há. E quanto mais focado em encaixotar você ali, melhor o trabalho feito. Então, na verdade, você sai dali com uma formatação, você não consegue nem pensar direito. Eu acho que isso de pensar fora da caixa, alguém mais quer comentar? A Luciane, que entrou, é do The Tribe Nova Educação também. Sábado ela vai fazer lá no Ibirapuera um nave-mãe, que a gente pode postar nos grupos também do The Tribe do 2018, do Incoerências. Mas é uma educadora aqui da Zona Leste, ela está ajudando também o pessoal do Âncora numa conversa de criar uma universidade livre. Né? O Max postou uma experiência lá do Grajaú, onde a gente está criando com jovens do Âncora, do Favela da Paz e do Instituto Nova União da Arte lá de São Miguel, um movimento também para os jovens criarem essa educação que eles querem. Então, acho que assim, tudo isso que o João está falando, a gente fala, isso é nova economia, talvez seja a base para poder criar a nova economia. Né? A educação convencional, como a gente falou, forma a gente para uns poucos competirem, né? Serem bem-sucedidos e os outros serem fracassados mesmo. Isso tem uma coisa a ver com o modelo não só educacional, um sistema que a gente está hackeando. Né? Então, quando a gente fala de colocar uma perspectiva histórica, o que a gente pode fazer para sair desse lugar de estagnação ou de até frustração, que às vezes a gente se sente muito impotente. Primeiro, a gente precisa juntar forças mesmo. Segundo, estar fora da caixa. Terceiro, aprender com os jovens e as crianças como a Chloe. E, então, vai nos inspirar. Eu não sei nem se vale a pena assim, eu compartilhar minha reflexão, porque eu acho que ela é um pouco complexa. Eu estou desenvolvendo um projeto no CEDEP e com as medidas socioeducativas da região. São 4, 3 aderiram a um projeto. É um projeto para pensar os meninos que cumprem, a medidas socioeducativas, os serviços, eles precisam, técnicos precisam fazer um plano individual de atendimento. E aí a lógica do plano individual de atendimento é escola, trabalho e curso para o menino. Porque precisa, é isso que o juiz pede, dentro da lógica do judiciário, é isso que é importante. E aí, pensando na lógica da justiça restaurativa, eu penso a partir de 3 dimensões, no caso do menino, para estruturar esse plano individual de atendimento. A gente tem o plano individual de atendimento tradicional e o que a gente está trabalhando dentro dessa lógica, que é relacional, comunitária e institucional. E aí eu entendi a relacional, essa perspectiva da família do adolescente, então a família nuclear é a família extensa, e os amigos próximos, comunidade de apoio. Lógica comunitária, o que a comunidade tem que oferecer para ele, né? E a institucional, as instituições de políticas públicas, como a saúde, a educação e tal. Agora, eu já trabalhei muito com menino em alta vulnerabilidade social, e eu entendo bastante dessa realidade, mas só que até agora eu atuei em 3 casos, a gente está pensando a estrutura de 3 casos a partir dessa lógica,
E o ponto principal então eu pedi para os técnicos fazerem algumas lições de casa. Uma delas era fazer esse mapeamento dos movimentos da própria comunidade. E entender como que a medida socioeducativa se tornou uma política pública, essa é a outra lição de casa. E a outra lição de casa é entender a organização, porque muitas instituições de antigamente, tipo de 30 anos atrás, que elas nasceram ou da igreja, ou elas nasceram de movimentos de moradias, a maioria delas. Mas é que quando teve a terceirização dos serviços, elas perderam, a maioria perdeu essa perspectiva comunitária, de fato. Ela institucionalizou numa outra lógica, né? Então, os convênios eram mais importantes do que o movimento. Aí a gente entendeu que, nesse pouco tempo que eu estou junto com eles, eu estou construindo essa perspectiva junto com eles, né, com os técnicos, e trazendo essa estrutura para eles. Isso aí é raro você conseguir pensar o todo, quando você está que fazer um guia para o juiz, entende? Tem prazo, tem um monte de coisa, e o juiz pede aquilo, e o técnico também não tem suporte para pensar coisas além disso. A gente entendeu que os meninos, eles são analfabetos funcionais, eles não aderem à escola de jeito nenhum, porque um menino tem 16 anos, e ele está no 7º ano, então ele vai estudar com um molequinho. E não é bom para ele isso, não tem nenhuma perspectiva. Alguns dos meninos, os meninos que tem a maioria, o perfil quase 70% do perfil é esse. Tem alguns que estão no ensino médio e tal, e aí tem um perfil mais relacional, de limite, questões mais familiares. Só que esses que são analfabetos funcionais, a gente não tem nada na comunidade que ofereça para eles, a não ser a tia ele, né, que está mas acho que até ela, eu vou visitar ela faz alguns trabalhos com alguns meninos. Mas aqui, mesmo que tivesse projetos, talvez propor, sei lá, o que ela pode fazer. Mas não tem o que fazer com esses meninos, assim. Os meninos que eles trabalham no tráfico, então, eles vão de drogas, eles vão estar. Então, ele trabalha no tráfico. E ele tem um traficante que é o que vende a droga. E tem um traficante que passa de moto para pegar o dinheiro. De tempos em tempos passa. E o que acontece? Esse que passa para pegar o dinheiro, ele sabe contar. Aí ele repassa para o outro traficante, tipo, o cara vendeu R$800, ele passa 600. Aí o cara que vendeu 800, fica devendo 200 para o traficante, nem sabe, porque ele não conta. Né? E aí ele fica nesse fluxo. Então, ele pode morrer porque ele não sabe contar, né? Não tem nada para oferecer para esse menino, uma outra lógica, uma outra possibilidade, um outro tipo de aprendizagem. E eles não vão para a escola formal. Esses são os meninos que não chegam na escola formal. A gente tem a questão da alfabetização, da perspectiva da escola formal, mas a gente tem os meninos que não chegam. Eles entram num processo de institucionalização muito forte, e aí ele vai para a Fundação Casa. Na Fundação Casa, eles têm lá o professor que ensina, tem a oficina, Quando eles saem da Fundação Casa, o que acontece? Na maioria dos casos, eles infracionam de novo para continuar na Fundação Casa, para continuar com a comida, Então, eu fico pensando assim, como que a gente pode? Eu acho que o caminho é esse, que você trouxe, trazer outras perspectivas. Que por exemplo, na comunidade, a única coisa que eu encontrei organizada de fato, que traz pertencimento, significado, geração de renda para o adolescente é o tráfico de drogas. Não tem nada que traga essa perspectiva, geração de renda, pertencimento e significado. Os grupos, eles se juntam e
um movimento de genocídio, um movimento de, sei lá, consciência negra, um movimento de mulheres, muito específico. Nada para trazer o básico. Tipo, a alfabetização, a possibilidade de encontro, de fortalecimento. Então, o que eu penso? Que seria interessante, para além dessas coisas que já existem, por exemplo, o Tarau, a banca, é pouco ainda, né? Como que a gente pode pensar possibilidades para ou fortalecer as instituições que já existem e precisam dessa perspectiva, porque nenhuma instituição que garante a política pública tem a efetivação da qualidade. Não sei, eu fico pensando nisso, assim, por isso que eu falei que era muito complexo, não sei se... A pergunta é boa. Nem, não sei se a gente tem resposta. A gente pode compartilhar inquietações. O que a gente pode pensar, assim. Mas, assim, eu acho que não é a banca só ou a Chaeda, né? Quando eu fui fazer o decado de Nova Educação no Jardim Ângela, com o Claudinho, ele chamou uma galera. A Chaeda estava lá, o Buiu. Você lembra, Lu, como chama o movimento do Buiu? E o Aracun, que é um professor de capoeira, que faz as oficinas lá no Centro Cultural lá do Emboimirim. É Projeto Favela. Projeto Favela. Viela. Viela, isso mesmo. Favela da Paz trouxe o projeto Viela do Buiú, que fez um Guerreiro Sem Armas. Então, assim, tem uma rede, né, forte, que não é só dos saraus, mas dos movimentos das pessoas, principalmente nesse lado cultural, e talvez até de empreendedorismo jovem, né, e a Ive, uma amiga pela Queira Educação, com 2 projetos, lá junto com a Favela da Paz também, que a gente pode ir se inspirando e criando essas conexões, essas redes, né? Porque a Ivy conversou desde com o Bruno Capão, né? Tem pessoal mesmo aqui do centro, da base colaborativa, que já ia para o projeto Portalinha, para a comunidade Portalinha lá no Capão, indo lá para o NUA, né? no São Miguel Paulista. Então, assim, eu acho que tem uns movimentos da quebrada, para mim me inspiram muito e a gente precisa não só conhecer, mas reconhecer e assim, ver como é que eles querem ou não sistematizar, mas como é que pode se articular quando tem esse encontro, né? Então, pelo curso de singularidades, pelo menos 3 comunidades, mais o amplo, a gente está tentando criar essa sinergia. Então, Parelheiros, lá com o PCB, Favela da Paz e o NUA. Geograficamente é super complicado de encontrar. Se os jovens de cada uma dessas comunidades quiserem prototipar isso, depois a gente puder trazer Paraisópolis. Então, ontem a gente estava com o Rafael, que trabalha lá no Seja Campolim, com um projeto com a esposa dele, a Agatha. Eles tiraram 30 jovens que ficavam fazendo malabares no semáforo do Paraisópolis para conhecer Capão, Jardim Ângela, e estão fazendo oficinas que partem do autoconhecimento, né, do relacional, a partir do quem a pessoa é. Aí dá para usar um pouco a teoria integral do comigo, que usam quadrantes também, né? Eu comigo, eu com o outro. Depois ele usa para as organizações também, como é que a organização se estrutura em comunidade. Depois pode ser essa parte institucional que você estava falando. Então, com esses 4 quadrantes, aí o Pinilda consegue dar conta do ser humano integral, né? E aí a gente fala de novas educações, de qualquer coisa, não precisa nem ter mais a inspiração do que o Milton, mas ele traz nível de consciência, uma série de outras coisas que fizerem sentido para a gente, né, pode ir trabalhando isso nas instituições, nas organizações, né? A Miriam Castelo, por exemplo, tem um trabalho que eu não sei se conecta com isso, mas a gente tem conversado, a saúde emocional, não só dos educadores,
mas nas escolas, né, e nas formações. Então, assim, na comunidade isso é mais ainda, as pessoas são mais vulneráveis, porque não só o tráfico está de um lado e a polícia do outro matando, né, como a condição também, não sei se de escassez, mas de, né, de senso de pertencimento, ou as famílias todas juntas, misturadas, vivendo no mesmo ponto. Tem uma série de fatores que acirram as vulnerabilidades. Ser nordestino, ser negro, ser mulher, ser pobre, lá na comunidade. Aí estão as várias exclusões que se somam. Você fala, tá, essa pessoa, entre aspas, vai competir no Enem, no vestibular, né, com a gente, classe média, que nunca teve essas carências. Quer dizer, onde está a meritocracia um pouco nisso? A condição de partida não é igual, aí você cria uma lei de cotas, poder pelo menos dar um mínimo de nivelamento, mas também o que, né, não é se isso é justo ou não. A gente não está julgando isso. Mas como é que a gente, né, põe essas crianças que estão na Fundação Casa para dentro, não do sistema versus que vai continuar oprimindo para elas voltarem para essa situação. Mas como é que essas comunidades periféricas, para mim, mostram muito os caminhos que eu acho que, às vezes, nem a minha família vive em comunidade mais do que quando eu vou para a Favela da Paz e converso com o Dinho, com a esposa dele, né? Com o Rafa, com o Fábio, e vive comunidade. Assim, a gente lá experimenta. A gente saiu aqui do centro, eu vivi trabalhando lá, porque assim, a família dela não aceitava a condição dela. Ela foi encontrar na comunidade, na periferia, que ela era classe média também, assim, muito mais a condição de ela servir ao próximo, a ela mesma, a criar uma família e está vivendo lá melhor do que ela vivia aqui. Poderia falar assim, que guardadas as proporções, se eu tivesse essa possibilidade, essa escolha, também não teria dúvida onde que é mais abundância de relações e de fortalecimento. Para que eles convivem com o tráfico do lado. A gente já contou várias histórias. A Naeda está lá tirando crianças que são achacadas, né, pela polícia todo dia. A denúncia da própria, às vezes, da própria vizinhança, não é uma comunidade. Né? Vizinhos que se incomodam no que já está na mesma rua, então, passa um pouco, né, média mais baixa, mas está lá protegendo os seus direitos, ou também oprimindo e não entendendo e não respeitando essa diversidade local. Acho que é complexo mesmo. A Sabrina está colocando algumas coisas que, se Márcio, Cris quiserem também comentar, ou o João, Lu, achei bacana. Se alguém quiser falar, senão o João estava falando aqui. Olha, estou mais para ouvir. Assuntos muito interessantes, ainda para ter uma opinião formada a respeito. Achei bacana você trazer essa questão do pertencimento. Muitas vezes as cidades só pertencem, né? E também a questão econômica é uma. Eu estava vendo um vídeo do MPB esses dias, ele falou, cara, minha mãe não estava nem aí pro meu boletim. Queria que eu trouxesse um troco para casa. Isso, ela me dava valor quando eu fazia isso. Nota 10 no boletim. Ela nunca teve nota 10 no boletim. Então não era uma coisa que ela valorizava. E também ver que a realidade, mesmo trabalhando no tráfico, não quer dizer que o cara é vagabundo. Dentro de casa, eu passo ali na Santo Amaro, tem um moleque de noite, ele tá no tráfico, de dia ele tá no McDonald's trabalhando. Tem 2 empregos agora, porque o tráfico deixa ele milionário, né? Então, precisa de 2 empregos, precisa trabalhar no McDonald's durante o dia. Para ganhar a grana do dia a dia, pode ter, mas tem um destino para isso também. Eu acho que aí o Hermes traz muito desse lugar, não só como educador, que ele viveu.
quando ele traz o depoimento dele de vida, e aí Pô, toda a história tava que ele todo mundo chorando. Assim, tem o depoimento dele no The Tribe Nova Educação. Posso ver se dá para subir para o The Tribe. Assim. Eu ouvi a história dele, saindo do Nordeste. De filho de pai analfabeto. Adotou. Só que ensinou valores de uma educação matuta, como ele disse, e que atrás desses valores aí o Hermes se forjou do cara que ele é, e pode contar essa história para novos jovens que, se quiserem escolher, o Hermes está resolvendo o problema de violência, não só na quebrada dele, que lá meio que já resolveu. Então, União de Vila Nova, outro dia entraram 2 pessoas de fora que a polícia chegou e matou. Mas assim, há anos o União de Vila Nova não tinha mais um homicídio ou uma morte por crime violento. Né? Essa coisa de puxar bebê e puxar faca e ter morte no final de semana. E aí ele, como lá ele já meio resolveu a parada, ele vai para a Vila dos Pescadores para resolver outras paradas mais duras. Mas assim, quando ele conta essas histórias, cada uma é mais... Ele esteve na Amazônia peruana agora, falando com crianças, criando uma outra coisa. Ele vai voltar lá em janeiro para poder dar continuidade a esse processo. Falando de economia com educação, com uma série de confusões assim, que nem o Márcio está querendo entender, mas está registrando tudo muito legal. Lu ou Cris, querem falar alguma coisa? A gente já partiu para os 10 minutos, não sei se vocês podem mais, mas para chegar nas 10, respeitar o horário, mas começando mais tarde, a gente pode esticar um pouquinho se quiser. Não sei se Sá também pode comentar mais. A questão é complexa, mas acho que não tem solução. Dá para falar com quem que a gente pode pensar em contar, né? São questões e experiências assim, bem complexas, que para mim é outra realidade, né? Porque passei 23 anos na França, então faz 13 anos que eu estou no Brasil, mas tem que me deparar com essa realidade, porque ainda mais agora com uma filha, você pensa... Como que eu vou educar minha filha para esse mundo? E educar no Brasil é diferente de educar na França. Então, assim, e você pensa nesse mundo, todo o contexto que você trouxe nos primeiros slides, pais, a gente não está bem preparado para preparar nossa criança para esse futuro, assim, então muito menos as escolas. Então, é um desafio gigante, assim. Acho que a gente pode passar valores, passar amor, enfim, mas tem muita coisa que a gente não aprendeu. Então, a gente não está pronto para ensinar para nossas crianças esse futuro. Acho que a gente tem mais para aprender com elas. Pode ser. Nos ensinar, com certeza. Sim. Ou vai ser um ensino de mão dupla, assim. Assim, saindo um pouco desses temas que a gente falou, mas tem a coisa das crianças cristal, das crianças índigo, né? Elas vêm para mudar mesmo radicalmente não só o nosso olhar, mas as nossas experiências de vida mesmo. Então, eu não conhecia, confesso que eu não conhecia esses nomes, só que a minha sogra outro dia me falou, a Chloé, criança cristal. Falei, que é isso? Dá uma pesquisada na internet, assim. Aí, ela me mandou um texto, assim, mas eu entendi metade daquele negócio, e meio complexo. Mas ela tem certeza que a Chloé é criança cristal. Sei lá por quê. Legal. Lu que trabalha com educação aí também. Lu, quer falar alguma coisa? Não sei se você está online. Tô ouvindo. Eu só não liguei a câmera porque eu tô deitada aqui, que eu tô, sei lá o que eu tenho. Uma gripe, alguma coisa nesse sentido, mas eu tô ouvindo.
E aproveitando isso daí, quando, né, isso que a Cris falou, realmente, às vezes me perguntam, mas você trabalha com criança? Eu sim, principalmente criança interior. Porque é isso, nós adultos é que estamos precisando nos reconstruir, nos melhorar, nos aprender. E as crianças elas estão vindo só para a gente dar continuidade e trocar informações. É muito incrível. Eu também tenho uma filha de 5 anos e é isso, gente. É aprendizado atrás de aprendizado, né? A Lara todo mundo conhece, porque ela vai em todos os lugares praticamente. E é uma troca mesmo de conhecimento, desenvolvimento. E é isso. E aí eu entrei aqui hoje para ouvir mesmo, conhecer mais um pouquinho aqui. Mais conteúdo. Eu estava lá no Novas Economias. A gente estava tendo uma reunião agora. E Novas Economias é um doutorado informal pela Multiversidade, lá do Alex Bretas, que na verdade agora chama Universidade, né? Que tivemos que mudar o nome. E a gente estava falando disso, porque falar de educação, falar de abundância, de confiança, é falar de novas economias. Então, muito legal, assim, um pouquinho que eu pude ouvir agora, tem tudo a ver com tudo. Na verdade, agora é um mexidão, né? Uma colcha de retalhos e esses assuntos são super interligados, né? Isso é muito bom. Acho que juntando com isso que você está falando, é da própria vida, né? A gente segmentava e tentava compartimentar para ter mais comando e controle sobre as situações. Hoje, no mundo complexo, a gente vê que não tem como, né, guardar coisas em caixinhas e depois tentar conectar como Lego, assim. A parada é mais difícil, porque você tem ao mesmo tempo um sentido e a contradição disso se juntando, né? Então, um pouco mais que o Mohan traz como complexidade. Você tem o sim, o não e o talvez tudo junto misturado, e isso tem consequências que vão exponencializando, e aí você tem um mundo cada vez mais difícil de entender. Agora, como é que a gente dá conta? Talvez em comunidade, tomando, né, as potências e criando esse olhar mesmo que vem muito da simplicidade, não é simplório, né? O olhar das crianças é muito elucidativo, é muito indagador, tira a gente do lugar, né, que a gente está acostumado, convencional, e acho que elas trazem essa intuição e fortaleza mesmo. Na educação, eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer isso que ela está falando, de criar as novas economias, as novas relações humanas, né? Aí está tudo junto, né? Sociedade, cultura, ambiente, para criar coisas novas. Não sei se a gente tem tanta coisa para destruir, mas já está destruindo também, né? Então, como é que a gente reflete sobre isso e põe isso minimamente para funcionar de uma maneira resiliente, sustentável, regenerativa, sei lá, e os adjetivos cada um escolhe. Mas sozinho eu acho que ninguém dá conta. O país, como a Cris trouxe, quer dizer, não é França versus, ou Europa versus terceiro mundo, América Latina. Não é que a gente junta a África tudo no mesmo mundo, né? Para dar conta se o problema é da humanidade. Agora, não adianta ficar só nesse discurso, vamos salvar tudo e, por outro lado, a gente está se sujeitando a um modelo econômico perverso, que é estudante. Aí a gente cai no que o Oswaldo Oliveira, vocês não ouviram, mas assim, não tem para todo mundo, então você gera escassez. E aí, porque você reforça essa crença de que não tem para todo mundo, cada um se apega, né, naquilo pouco que cada um tem, então aí não vai ter para todo mundo mesmo. Então, está todo mundo com a mão fechada, entendendo a sua coisa, não compartilha. Agora, se a gente começar a se abrir, semear, né, talvez tenha a possibilidade de criar esse mundo novo. Há muito tempo, sempre essa luta. Né? A justiça social não é de hoje. A iniquidade não é de hoje. Tem 2 milênios, pelo menos, na civilização, a gente acha que está nessa luta. Se os outros também já não vieram antes, pensando nessas questões. Assim. Tem um líder e o líder pode mais ou menos do que os outros. Né? É um direito
divino, é um direito, né, humano, é um direito qual for, mas que dá esse direito de uns terem propriedade e outros viverem na miséria sem propriedade nem do próprio corpo, nem da própria vida. Né? Então, acho que tem também aí é um outro livro que eu estou lendo, o Gessé de Souza. Ele não fala só do Lava Jato, mas elite do atraso. Entende? Tenta desvendar um pouco até de onde vem essa cultura, né, que a gente bebe, de raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, até do Raimundo falou, para criar essa visão de que um complexo de vira-lata que fala que a gente é filho desse homem cordial. Esse brasileiro nunca foi um homem cordial. A gente foi forjado na escravidão. Né? E a gente não fala de escravidão, então a gente hoje fala, não tem preconceito, será? Só que não. E um outro livro que está me inspirando um pouco, não conhecia esse autor, Mauro Maldonato. Tem uma série de 4 livros que o Sesc publicou. E um desses, esse Raízes Errantes, o próprio Morin faz o prefácio dele. E tem umas pérolas aqui que eu talvez não consiga ler, trazer para vocês, mas fica a dica também, de conversa que a gente pode ter. E já que falar de raízes do Brasil, então tem uma Raízes Errantes do Brasil que a gente pode tentar reconstruir, reconsertar, ouvindo as vozes das quebradas, dos grotões, das crianças. E vamos hackear. Não sei como ainda, mas a gente tem que descobrir alguns caminhos possíveis, ou criativos, criar outras possibilidades. Acho que essa é a nova economia. Era uma oikonomia, né? A economia não era essa... O Aristóteles já falava, não é crematística, que é gerir a parte da economia doméstica. Assim. A oikonomia era um conhecimento de como fazer essa... Né, uma ciência do lar mesmo, então, assim, de como cuidar desse ambiente, desse planeta, né, ou das famílias. Então, já nos gregos a gente tem uma raiz que a gente foi quebrando. Então, uma economia incrematística, como ele falava, só a gestão dos recursos escassos. Não tem para todo mundo, então a gente divide, alguns são privilegiados, outros nunca vão ter. Mas pode ter oportunidade, o cara ralar para caramba, não é verdade. Alguns poucos jogando futebol, né? Mas muito poucos, né? Vão ganhar os milhões lá. A grande maioria vai ralar, vai ficar nas várzeas, vai, né, morrer. Ou do tráfico, ou sonhando, e se a gente não tiver para todo mundo, realmente não vai ter para ninguém. Nem planeta, nem recursos, nem o que for, conhecimento, amor. Essa é a economia, a educação como uma economia do amor, do Marcos Arruda. E acho que é isso. Se todo mundo está mais mudo, não era para dar essa baixa. A gente pode fazer um check-out só de falar, tá tudo bem? É muita coisa boa para pensar, viu, Celso? Você questões, você e vocês todos que estão aí desse lado, coisas muito boas, e é muito gratificante estar aqui, e ainda que dê uma sensação assim de incapacidade né, de ter um acesso a tanta informação ao mesmo tempo. Mas foi o que eu fiz um registro aqui de uma série de assuntos para a gente pensar, buscar, ir atrás e correr, porque tem muita coisa aqui que você jogou na rede aí para a gente. Obrigado, foi muito bom. Obrigado a vocês. Cris, Lu, querem fazer um check-out, alguma coisa? Ou mais um depoimento, uma dúvida, inquietação? Eu tô que nem Márcio, assim, tipo, abriu várias portas, você vai ter que fuçar um pouquinho. Eu só fiquei curiosa se tem
alguns exemplos de aplicação desse trabalho colaborativo na área da saúde. Aqui, bom, como é sua área, você trouxe bastante a parte da educação, mas não sei se você sabe de alguns exemplos mais focados na área da saúde. Assim, de memória, eu não vou ter, mas a gente fala muito dessa, o Hermes também traz, assim, a intersetorialidade. Quando você cuida da criança, você cuida de um ser integrado. Então, não tem a parte da saúde, a parte do emprego, a parte da educação separadas. Esporte, né? Você precisa pensar na criança como um todo. Então, assim, esses trabalhos todos de educação nas comunidades acontecem muito com os agentes comunitários de saúde. Se a gente for ver lá em Parelheiros, a própria Laniele é uma ex-agente comunitária de saúde. E eles trabalham muito de maneira integrada. Cidade Escola Aprendiz, aqui na Vila Madalena, trabalha com comunidades também nesse olhar integrado. Então, sim, eu acho que tem que juntar SUS, agentes, saúde da família. Aqui na Humana, a própria Carol Aires, uma das fundadoras, ou a fundadora da empresa, ela trabalhou no PAVES, que era um programa de juntava a Secretaria de Saúde com a de Meio Ambiente, né, para fazer de uma forma integrada, não só as formações, mas a gestão nos territórios, dos aparelhos de saúde, né, do Estado, com essa visão de sustentabilidade também, e pensar a economia sustentável, colaborativa, solidária, da mesma forma, né? Talvez até gerando algumas moedas sociais. Aí, só lembrando, uma coisa que eu não pus aqui, tem um artigo que a gente escreveu, de um livro lá que a gente já divulgou, que fala sobre empreendizagem, né? Ou empreender o próprio conhecimento, ou aprender a empreender, né, essa vida que a gente quer. A gente escreveu de livro do ensino de empreendedorismo no Brasil, mais sobre empreendedorismo social mesmo, em autoria o João Rocha, a Helena Martins, que é uma colega lá do Rio que trabalha com empreendedorismo feminino, ajudou muito pela Petrobras, onde ela trabalha ainda, o pessoal da comunidade da Maré, e o Wilson Azevedo, que é um cara que hoje mora lá em Rio Grande do Norte. Ele faz aquele curso à distância, fazendo a ponte com a ponte. A filha dele estudou lá na escola da ponte, e ele fazendo a ponte com âncora também. Da Pacheco, uma formação online que ele cria. Então, esse capítulo de aprendizagens, a gente lista também várias dessas referências e autorias, trazendo para esse campo, que eu acho que é talvez um pouco a novidade, né? O termo não é tão novo, mas empreendedorismo, e a gente falar do empreender a própria vida, como o Reinaldo colocou, talvez seja um pouco esse caminho, para juntar saúde, né, alimentação, sei lá, vida saudável, também tem a parte cultural, a parte imaterial, né, e a parte financeira também, de educação, talvez financeira, né, que as pessoas precisam. Está tudo junto e misturado, e mais a parte da saúde mental, né, das doenças que você mesmo relatou, né, que acho que tem muita sinergia, faz muito sentido a gente pensar, né, isso não é um caso isolado e pessoal, isso é uma doença da sociedade, né, e nos colocam muito nesse lugar, não só da impotência, mas de uma opressão mesmo, que a gente acaba projetando muito, e não é só com remédio, só com terapia, vivendo em comunidade, que talvez a gente consiga dar conta. De toda uma aldeia cuidar de cada criança e de cada pessoa, da criança interior, como a Luciane colocou. Que a gente está muito descuidado e muito pouco potente de criar essa comunhão. Eu fiquei pensando no que a Cristelle falou e me veio muito de cuidar da doença e cuidar da saúde. Uhum. E eu até estava falando com o Romelo, que ele é um monge que mora na Suíça, mas ele é do Rio Grande do Sul,
Ele vem com bastante frequência para cá. Ele estava falando que ele estava testando um método que a pessoa paga ele quando ela estiver bem. Se a pessoa ficar doente, é porque ele fez alguma coisa errada. Então, é uma outra colaboração e tem toda a comunidade. Talvez a colaboração venha como cuidar da saúde. Né? Ver o lado cheio do copo. É legal, isso é tipo, paga por success fee mesmo, só quando estiver bem paga. Daí a pessoa fica doente e para de pagar. Tu quer fazer um check-out, ou a Sabrina, tanto faz assim. Quem quiser pode falar primeiro ou segundo. Eu posso falar. Então, Sabrina, aqui. Eu sou agradecida, estou bem agradecida. E pensando bastante nessa perspectiva aí da ponta para lá, da ponta para cá. Bom. Como de fato a gente que teve privilégios pode potencializar, né, falta de privilégios da ponta para lá. Né, e o que é isso? Então, eu estou pensando a respeito disso, desse assunto dos privilégios, e como que a gente pode pensar, partindo disso, em criar mais possibilidades, porque eu acho que a gente tem condições estruturais melhores para pensar mais nas possibilidades para além das pessoas que estão na própria comunidade, né? Porque eu percebo que eles ensinam muito mais a gente, né? Só que a gente tem muito mais estrutura para fortalecer, para mobilizar, principalmente a questão financeira, né? Essa é a realidade. Então, eu estou pensando em muitas coisas. Eu acho que é até uma provocação, assim, sabe? Como que a gente pode equalizar isso. Eles ensinam sobre humanidade, sobre compartilhar, e a gente potencializa, a gente troca como isso? Como que é a nossa troca? Eu estou muito grata, assim, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a vocês. Um exemplo concreto que o Claudinho Miranda deu. É um herdeiro de uma indústria holandês, e ele ouviu falar do Favela da Paz. Claudinho vai para a Tamera, ele e as pessoas da comunidade dele trocam lá com a comunidade de Tamera em Portugal, uma colônia alemã, moram em Acovila, vieram aqui para o Jardim Ângela, visitaram lá, ficaram uma semana no Âncora também, fizeram uma troca. E aí o Claudinho uma vez recebeu esse holandês e ele falou: tenho dinheiro em abundância, quando você precisa, o que eu posso doar? Aí o Claudinho falava: não, você precisa ir lá e ver o que você quer doar. Aí ele levou 2 anos, com todo o recurso que o cara tem, para chegar e poder vir aqui um dia. E aí, quando ele foi na comunidade, ele tocava, acho que uma flautinha, assim, uma música meio mansa. E aí ele foi tocar num céu com mais de 200 crianças. Assim. Aí ele falou: as crianças não vão parar quietas, não vão ouvir um mantra, né? Nunca essa cultura, tudo. Aí ele foi tocar, as crianças ficaram mudas, escutaram a música e ainda foram dar um abraço nele. Assim. Ele nunca tinha recebido um abraço, quanto mais de 200 crianças. Aí ele falou: agora eu sei o que eu tenho para doar. Agora eu sei o que eu quero doar. Então ele virou um contribuinte, né, do projeto, que hoje faz sentido para ele. E faz sentido para alguém receber a comunidade dele essa troca. Então, assim, é isso. Você já vai ao papel, você já está junto das pessoas. Né? Cada um vai saber. Eu aqui com você, com o João, com o Cris, com o Márcio, com a Lu, né? Se a gente tem uma troca, é olho no olho, né? E
mostrar um pouco essa vulnerabilidade. Pô, João, será que isso não é grana? Mas como é que dá para a gente tomar para ficar uma coisa que faz sentido para a gente? Não tem muita magia, né? Ou essa troca é a magia. O Claudinho mostra isso como outro na prática. Essa, para mim, é a economia da abundância, essa é a economia do ser humano mesmo, né? Não a troca monetária, pura e simples. Eu acho que o dinheiro faz parte disso, é uma invenção que pode ser para o bem e para o mal, como as outras drogas todas. Se a gente souber usar, criar esse fluxo. Aí tem uma nova economia, né, Lu? Você não quer falar um pouco disso? Do seu check-out? Nossa, eu nem sei o que falar, porque eu tô aqui pensando, né? Invadir aqui, nesse, sei lá, meia hora que eu tô aqui, já foram falando coisas tão incríveis, que é isso. E ultimamente eu venho participando de muitos encontros assim. Então, eu acho que essa é a base mesmo, dessa troca, da gente se juntar como ser humano e dar o nosso melhor, e confiar, e se abrir para isso, e fazer as coisas que a gente acredita. Acho que tem a ver com isso mesmo. Estou muito pensando em tudo isso e nas pessoas que eu venho conhecendo, porque a gente às vezes tem uma visão mais. Eu tinha pessimista, mas agora não, sou totalmente otimista, mas no equilíbrio, né? Então, assim, tem muita coisa para ser feita, muitos problemas, mas tá certo, porque tem muita gente querendo fazer e já fazendo. Então, talvez, acho que é só agradecer mesmo aqui, resumidamente, por tudo isso, né? Por esses espaços que a gente tem de falar, de ouvir, de trocar. Vamos continuar aí, firmes e fortes. Cada um da sua forma. Aí que tá dando tudo certo, né? A palavra que eu ouço muito, falo muito pra mim mesmo é: tá tudo certo, tá dando tudo certo, tá tudo bem. Obrigada aí, gente. Eu gosto muito desse seu pique, e acho que você trouxe uma palavra-chave. Etimologicamente, não é confiar, não é ser a sede junto, mas para mim eu uso muito isso. Como é que a gente confia, criando junto essa rede da vida, né? Assim, tem muita incerteza, muita vulnerabilidade, confiando em comunidade, correndo risco junto, né? Criando essas oportunidades para se realizar e achar um sentido, um propósito, mas não é só ficar nessa conversa, pedir para o universo sem saber pedir. E também, mas fazer, né? E acontecer. E é duro, porque no dia a dia a gente vai sendo sugado por várias coisas. Então, assim, esse espaço de segurança, né? The Tribe é uma delas. E há essas comunidades onde a gente puder estar com quem a gente puder estar. Né? E criar esse espaço que não é só do não concordo com tal pessoa, então excluo do Facebook ou faz, né? E é uma inimizade, entender o lado, né, humano de cada um e somar. Se tiver coisa que dá para aprender junto, eu gosto muito da filosofia que a gente usou, né, do Open Space. Uma das regras do espaço aberto, uma metodologia, eu falo que é uma filosofia de vida. Se você não está aprendendo nem colaborando, usa os seus dois pés e vai para outro lugar. Acha um lugar que você pode colaborar ou aprender. Se der para fazer as duas coisas juntos, estamos aqui para compartilhar e conviver. É isso mesmo. Também igual, eu sou bastante grata por esse espaço de gente aprender através das experiências dos outros. Eu saio até com um dever de casa de estudar mais a teoria U. Eu vi que o João já me mandou vários links. Obrigada. E aí eu tinha ouvido falar do Transforming Capitalism Lab, mas não sabia que estava linkado com teoria U. Então, bem bacana. Assim. Obrigada, viu, pelos links. Vou ter meu Tem dever. mais coisa para mandar, que aqui não deu tempo, mas depois A gente vai juntando esses grupos de interesse. Vou estudar mais um pouquinho essa parte aqui, mas obrigada. imagina. Super valeu, então. Galera, moçada, obrigado e uma feliz noite
Acho que agora dá para você sair para cima, né? Reflexivo, mas com potência para amanhã, um novo dia ainda. Isso. Obrigada, boa noite. Obrigado, gente. Obrigadão mesmo. Boa noite, bom descanso para todos. Tchau. Obrigado. Gratidão, César. Valeu, Lu. Valeu todo mundo. Joé e Lara também. Isso,